tempo atrás, eu gravei um vídeo falando sobre o uso do OSB no steel frame, mas como tudo se atualiza muito rapidamente, eu resolvi regravar esse vídeo. Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e tô aqui hoje para dizer como a gente usa o OSB no steel frame e o que mudou. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho para não perder nada de bacana que a gente traz por aqui, tá bom? No vídeo que eu gravei há mais de um ano atrás, parece que é muito tempo, né? Mas não é cerca de um ano. Eu falei que a gente usava o OSB como contraventamento da estrutura de steel frame. E de fato, naquela época e antes disso, a gente na prática usava mesmo. E eu recebi vários comentários dizendo que isso não era correto, que isso não era para ser assim. Eu concordo, não era para ser assim mesmo, mas na prática, de fato, isso acontecia. A gente usava o OSB para ele dar uma estabilidade na estrutura. Como eu vou tirar aquele vídeo do ar, eu vou fazer uma breve explicação do que é contraventamento. Quando a gente tem um pórtico, tá? Isso aqui é um pórtico, onde eu tenho dois apoios, que podem ser dois pilares e uma viga, por exemplo, ou ainda pode ser aqui, ó, o painel de uma parede de steel frame, onde eu tenho montantes, certo? E a guia, né? As guias, tá? Então, quando eu tenho um pórtico desse tipo, ele não tem estabilidade lateral. Significa o quê? Que se eu aplicar uma força aqui nele, ele vai fazer isso, ó. Ele vai vir aqui e vai deitar para lá, tá? Então, ele não tem estabilidade nesse sentido. Para ele conseguir ter estabilidade nesse sentido e nesse aqui, a gente precisa de alguma estrutura fazendo, por exemplo, um X aqui. Só isso aqui já ajuda bastante, mas eu preciso de um X. Por quê? Se ele travar aqui, eu posso aplicar a força que ele está preso aqui, isso não vai ter problema. Num painel de steel frame, eu posso ter estruturas aqui nesse sentido que já vão fazer parte desse contraventamento e é comum a gente ter fitas mesmo, umas fitas metálicas, fitas de aço, fazendo esse travamento, ou em algum ponto a gente pode ter uma treliça aqui assim para fazer esse contraventamento. Então a gente tem várias possibilidades para fazer esse travamento e esse travamento se chama contraventamento. Então agora retomando aqui, vamos lá. O OSB funciona como contraventamento? Funciona, sim. Por causa da madeira que tem as lâminas cruzadas, ele tem essa resistência, ele consegue dar essa propriedade para a estrutura, tá? Ele consegue fazer esse travamento de contraventamento. E por que não é correto usar ele dessa maneira? Porque se você pensar assim, nossa, mas e se um dia eu quiser fazer uma mega reforma na minha casa de steel frame e eu tiver que tirar o OSB e recolocar ou tirar por qualquer outro motivo? Aí a casa vai se torcer toda? Então essa é uma preocupação que a gente tem sim. Então hoje a gente faz todo o contraventamento com a própria estrutura de aço. Tem as fitas de aço, como eu já mostrei no desenho ali anterior, dá para fazer contraventamento de várias maneiras e isso quem vai dizer é o engenheiro que fizer o cálculo estrutural, tá? Ele que vai dizer como vai ser feito esse contraventamento. O OSB pode sim contribuir para a estabilidade dessa estrutura, para a rigidez dessa estrutura, mas ele não é necessário. Toda a estrutura vai estar de pé, contraventada, fixa, bem estável, só com a estrutura de aço. Então, para que a gente usa o OSB no steel frame hoje? A gente usa se quiser, dá para fazer casa sem OSB nenhum, mas a gente ainda usa em alguns casos o OSB para dar um isolamento termoacústico maior. Então, eu gosto em algumas situações de usar o OSB nas paredes externas. Nas paredes internas, eu confesso que eu já não tenho usado. A gente usava antes nas paredes internas para dar rigidez ali na parede, para quando você tem que fixar armários, né? Mas hoje a gente já tem placas de gesso com um desempenho muito bom, uma performance muito boa e que já não precisam mais do OSB. Então, por exemplo, na placa Performa, você consegue fixar os armários direto nela e ela tem uma resistência absurda. A placa Hábito tem mais resistência ainda. E se você comparar o preço de uma chapa standard comum junto com o OSB, a Performa fica mais barata do que esse conjunto. Então, eu tenho acompanhado muitas construtoras, muita gente já está usando só a Performa por dentro. Então tá bom, a gente não precisa mais do OSB por dentro, também não precisa mais do OSB por fora, não precisa. A gente opta por usar por essa questão desse reforço, desse isolamento termoacústico. Então
Então é isso. Tô falando a minha opinião. Se tiver alguém aqui assistindo que prefere construir de outro jeito, pode deixar aqui nos comentários. Vocês sabem que eu adoro saber as várias opiniões diferentes da minha. Eu acho que isso enriquece muito o nosso conhecimento, a nossa formação de opinião. Então eu tenho buscado usar OSB por fora, nas paredes externas, porque eu acho que dá um reforço nesse isolamento termoacústico. E tem várias situações especiais. Quando a gente vai usar siding vinílico, tem que usar o OSB para fixar o siding na madeira. Então tem algumas situações que ele é necessário e em outras situações ele não é necessário. A gente usa só se quiser. Se a gente for fazer, por exemplo, a parte externa com placa cimentícia ou Glass Rock Base Coat, aí você pode ou não usar o OSB. Uma outra variável aqui que pode exigir o OSB. Vocês se lembram que eu sempre falo aqui que a gente tem na composição das paredes a membrana hidrófuga, que pode ser aquela membrana, parece um tecido, um não tecido, enfim. A mais famosa é a Tyvek e a gente tem essa membrana líquida. Essa membrana tem a função, ela tá aqui na parede, aqui tá o interior da casa, a casa gera vapor, ela deixa o vapor passar, mas não deixa a umidade entrar, tá? Essa é a função dessa membrana. Então tem gente até que fala que o nome dela não é barreira de vapor, porque ela não barra o vapor, ela barra a umidade, então é uma membrana hidrófuga. Se a gente optar por usar essa membrana líquida ela é aplicada em cima do OSB. Então, se a membrana for líquida, eu tenho que ter o OSB. Então, gente, a gente tem várias opções de composição, eu sempre falo isso aqui, e para cada caso, a gente vai escolher a melhor opção. Então, assim, se um cliente falar, por exemplo, eu quero OSB por fora porque eu quero esse reforço no isolamento termoacústico, aí você pode optar pela membrana mesmo ou pela membrana líquida. Agora, se alguém falar, não, eu quero que use a membrana líquida no meu projeto, aí a gente tem que usar o OSB. Então, uma coisa puxa a outra, a gente tem que estabelecer ali as prioridades, o que você acha mais importante nessa construção, e aí a gente vai montando essa composição. Então, tá aqui, vídeo atualizado, não usamos mais o OSB como contraventamento. Era isso que eu queria trazer hoje. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui pra mim, e eu vou colocar uma caixinha de perguntas lá no Instagram também. Quem tiver dúvida, corre lá que eu vou conversando por lá também. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!